Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai discutir o capítulo 7, que trabalha o conceito de cultura, né? Um conceito muito bacana, que é amplamente discutido não só pela filosofia, mas pelas ciências sociais, né, como a antropologia. É um termo que você já escutou, já usou, com certeza, já, né, utilizou essa palavra aí no seu dia a dia. Mas será que você realmente sabe do que se trata esse termo, que realmente é cultura? Né? Se eu fizesse essa pergunta em sala de aula, o que é cultura? Eu tenho certeza que a maioria dos alunos ia me responder da seguinte forma: professor, cultura são os costumes, os hábitos, as tradições, as celebrações típicas, festas religiosas, as comidas típicas de um determinado povo, de um determinado lugar. Bom, de certa forma, essa visão sobre a cultura ela está certa, ela não está errada, mas ela está incompleta, porque a cultura não é somente, né, esses elementos de identificação cultural que nós acabamos de citar, como as tradições, costumes, comidas típicas, festas, enfim, né? A cultura, de uma forma geral, esse conceito ele vai muito além do que essa visão, tá? Primeiramente, a gente tem que observar que o ser humano ele é o único indivíduo, o único ser existente capaz de mudar, modificar o ambiente, adequando, né, esse ambiente às necessidades de vida desse indivíduo, né? Então, dentro de todos os seres vivos, o único que tem essa proatividade de interferir no meio ambiente, né? Construir ferramentas e atribuir significados a objetos e plantas, animais, enfim, é o ser humano. Então, se a gente parte desse ponto de vista, fica fácil a gente entender o que é cultura. Cultura é o conceito mais simples, mais fácil para você entender. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz e que ele atribui significado, certo? Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz e atribui significado. Esse celular aqui foi feito por um ser humano, por pessoas, então é cultura, né? Ele existe, foi feito por ser humano e nós atribuímos um significado a ele. Esse outro objeto, um lápis, né? Deixa eu achar a câmera aqui. Um lápis, muito mais simples do que o celular, obviamente. Mas o lápis, assim como o celular, também foi feito por uma pessoa e também existe um significado para que esse objeto. Professor, que significado? O lápis é lápis, pô. Mas talvez esse lápis aqui foi o último lápis que meu pai me deu antes dele falecer, por exemplo. E ele tem um significado único para mim, né? Que não existe outro lápis no mundo que tenha esse significado. Estou te dando um exemplo para você entender. Talvez um objeto que você tenha, uma pulseira, um colar, principalmente as meninas, né? É um objeto que você ganhou do seu pai, da sua mãe, em um determinado momento da sua vida que tem um significado muito especial. E que nenhum outro objeto igual vai ter o mesmo significado. Então, essa capacidade da gente produzir objetos, ferramentas e atribuir significado a elas é a nossa capacidade, né? É o que a gente chama de cultura. Inclusive, por exemplo, quando eu falei de cultura, você falou da questão das tradições, né? Das festas típicas. Vou dar um exemplo: carnaval. O carnaval é uma celebração muito típica, né? É muito comum da cultura brasileira. Qualquer lugar do mundo que você for, né, e você vai se dizer brasileiro, você vai ser identificado, o gringo lá, o estrangeiro, vai fazer aquele, né, carnaval, samba, porque são aspectos que identificam muito bem a nossa cultura. Voltando à ideia de que a cultura é tudo aquilo que o ser humano produz e atribui significado, independentemente, seja um objeto simples, como a nossa velha e boa enxada, seja um objeto extremamente sofisticado, como uma nave espacial, um ônibus espacial, esses dois objetos do ponto de vista cultural são iguais, idênticos.
porque foram produzidos por seres humanos e atribuímos significados específicos a cada um deles. Tudo bem? Beleza? Muito simples, né? Essa ideia de a gente poder identificar o que é cultura, tá? A cultura ela é extremamente importante, estudar a cultura é importante, porque ela constitui a alma de um povo, de um grupo, de uma sociedade, porque ela guarda as tradições, os costumes, os valores éticos, morais, aquilo que é aceito, aquilo que não é aceito, tá? Então, o conjunto desses elementos é o que a gente chama de práticas culturais. Exemplo, cultura goiana, época de frio, época de chuva, época de pamonha, né? Você pode observar aí, todo mundo nos Instagrams da vida nas últimas semanas está postando, o pessoal na fazenda fazendo pamonha, né? Quando chegar em setembro, outubro, novembro, é a época do piqui, né? Culturalmente falando, uma relação da nossa população com o ambiente onde a gente vive, e esses valores eles são assim transmitidos de geração para geração. Então a cultura ela orienta, ela organiza, ela padroniza a forma de posicionamento e de organização de uma sociedade. Ela é como se ela fosse uma teia que nos une, né, e que nos estabelece, nos posiciona dentro desse grupo a qual nós vivemos, né? As pessoas sofrem influência da cultura de uma forma direta ou de uma forma indireta. Essa influência ela vai, obviamente, acontecer. E isso não impede da gente romper com a cultura dominante. Nós vivemos, por exemplo, em um local, em um estado, né, onde a cultura rural, agrícola, ela é muito presente. Música sertaneja, por exemplo. Mas isso não impede que você não goste, por exemplo, de música clássica, né? Que é uma cultura que tem uma outra origem, uma outra perspectiva diferente da nossa. Então, isso não impede que você tenha um diálogo, um contato, né, com culturas diferentes. Tá? Para a filosofia, a cultura é o conjunto de respostas que nós, seres humanos, produzimos, né, ao longo das gerações, né? E essas respostas elas são fruto dessa interação com outras pessoas e com o meio ambiente onde a gente vive. A cultura ela orienta a formação individual de cada um e a vida dentro da sociedade. Ela tem esse papel, né? Dentro das chamadas ciências humanas, história, sociologia, antropologia, né? Geografia, enfim, entre outras aí, a antropologia é o ramo científico que estuda a cultura, né? Investigando como a cultura ela foi formada, como essas crenças são transmitidas, os valores, os comportamentos, a organização política, a organização econômica da sociedade. Tudo isso, dentro do aspecto cultural, é estudado pela antropologia. Você conhece algum antropólogo? Pois é. No Brasil nós não temos, infelizmente, uma tradição muito grande nos estudos antropológicos, mas existem grandes cientistas nessa área, Levi-Strauss, Clifford Geertz, entre outros aí, né, que são famosos pelos seus estudos culturais. Tudo bem? Beleza? Ao longo da história, vários filósofos pensaram também a questão da importância da cultura. O Nietzsche, por exemplo, que é um filósofo alemão do século XIX, ele considerava que a cultura é a unidade das manifestações artísticas e criativas de um determinado povo. E que quanto mais você tem uma sociedade educada, no sentido de escola, né, de oferecer, né, uma educação e um desenvolvimento educacional apropriado, mais essa cultura ela cresce, se desenvolve e se torna cada vez mais complexa, né? E a cultura se torna uma ferramenta para que esse indivíduo entenda o mundo onde ele vive. Já o filósofo Hegel, né, que também é alemão mas do início do século XIX, o Nietzsche já do final do século XIX, ele trabalha com um aspecto cultural, né, o aspecto histórico da cultura. Ele percebe que existe uma espécie de história da cultura universal. Todas as culturas elas nascem, né, de um estágio mais primitivo e marcham em direção a um determinado progresso. Se a gente observar a humanidade de uma forma geral, isso faz todo sentido. Há 10 mil anos vivíamos em cavernas e fazíamos objetos de pedra
polida. Hoje nós temos satélites espaciais, internet, meios de comunicação ultramodernos, então a nossa cultura ela caminha, né, essa cultura universal da humanidade, ela caminha em direção a esse sentido que é o sentido do progresso. Já um outro alemão, que é o Karl Marx, né, ele se baseia nessa visão universalista da cultura presente no Hegel, né, e vai também analisar o desenvolvimento da cultura, mas ele traz para o aspecto da economia. Ele percebe que muito da cultura que nós temos hoje ela parte do confrontamento, né, de classes sociais ao longo da nossa história, tá? Ricos e pobres, né, explorados e não explorados. Então esse enfrentamento é que faz com que a nossa cultura seja produzida, né? Então são diferentes visões históricas filosóficas, né, sobre a cultura ao longo do tempo dentro da filosofia. O importante é, independentemente de todas essas visões que nós estudamos até agora, é que a cultura ela se baseia nos seguintes princípios. Não existe cultura superior ou inferior, o que nós temos são culturas diferentes, então tome muito cuidado para você não agir de forma preconceituosa, tá? Se o sujeito, por exemplo, uma tribo indígena, que vive isolada, mora numa casa de palha, né, andam nus. Quando você olha essa organização cultural, você tende a achar, nossa, que cultura mequetrefe, né? Assim, inferior à minha, a tecnologia da sociedade industrial moderna é muito superior. Mas na verdade não é, né? O que nós temos são diferentes culturas. Para a realidade onde aquele indivíduo vive, a cultura dele se enquadra muito bem. Vai lá tentar viver igual o índio para você ver. Se o seu iPhone, se o seu celular vai te ajudar em alguma coisa, né? Não vai. Então, aquela cultura ela se desenvolveu e se enquadra naquela realidade ambiental, naquela realidade geográfica, naquela realidade daquela comunidade, né? E não da nossa. Outra questão que a gente deve observar é a questão de como a cultura ela é importante para a formação e a identidade histórica de um povo. Por isso a necessidade da gente preservar o que a gente chama de patrimônio histórico-cultural, museus, monumentos, locais importantes para a formação de um povo, para que o povo saiba de onde ele veio, para onde ele vai. Nosso país, infelizmente, é um país que dá pouco valor à história, né? ao patrimônio cultural de uma forma geral. Eu gosto de contar essa história aqui, né? Uma vez Museu Pedro Ludovico em Goiânia, eu fui fazer um trabalho durante a faculdade, cheguei lá, o pessoal estava com uma pasta de documentos da década de 40, secando no sol, porque tinha uma goteira, molhou o armário e molhou os documentos. Ali documento que nunca foi estudado, se perdeu por falta desse cuidado. Recentemente um incêndio lá no Museu da Quinta, da Boa Vista, no Rio de Janeiro também. Enfim, então nós temos que observar, será que a gente cuida do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico, valoriza ele como deveria ser valorizado, né? Isso explica muita coisa, a falta de identidade, a falta de pertencimento que muitos de nós, a sociedade, tem em relação ao nosso próprio passado. E por último, a questão do etnocentrismo. Quando a gente olha culturas diferentes, é normal a gente achar que a nossa cultura é melhor que a do outro. Não é que você é um preconceituoso, né, um ser asqueroso, abominável, não é isso. O etnocentrismo é normal, porque a gente está acostumado àquela prática cultural. Quando a gente olha uma prática cultural diferente da nossa, a gente tende a estranhar e acreditar que a nossa é superior à dele. Mas aí a gente tem sempre que lembrar, não existe cultura superior nem inferior. O que existe é culturas diferentes. Beleza, pessoal? Então, é isso. É nosso assunto cultura. Espero que eu tenha abarcado todo o processo aqui. Fiquem com Deus. Até mais.